Olá, seja bem-vindo ao Intercast, o podcast do Instituto de Teologia Reformada. Olá, vamos então ao nosso primeiro podcast literário a partir do livro do Kevin Van Hooser, Discipulado para a Glória de Deus. E esse é o dia 1, onde iremos abordar o prefácio e a introdução. Logo no início, Van Hooser descreve que o objetivo do livro é auxiliar os pastores e líderes no cumprimento da grande comissão, o fazer discípulos, e de acordo com o apresentado no Pacto de Lausanne há quase 50 anos, não é somente catequizar os alunos, mas principalmente ensinar os discípulos a lerem teologicamente as Escrituras. No ponto 11 do Pacto de Lausanne, que discorre sobre educação e liderança, confessa-se a ênfase no crescimento numérico em detrimento do espiritual, polarizando assim a evangelização e a edificação dos cristãos, e principalmente a falta de incentivo de preparo teológico dos líderes e obreiros. A afirmação inicial do autor é que a leitura teológica das Escrituras é o caminho seguro para o discipulado, já que a fé genuinamente bíblica é uma fé que entende, obedece e confia nas Escrituras como genuína regra para a vida que realmente glorifica a Deus. No entanto, parece ser inadmissível, de acordo com o autor, que pensemos em viver o ensino das Escrituras sem considerar a importância da educação cultural, isto é, a habilidade necessária para se entender o que está acontecendo na cultura que estamos inseridos. E claro, como essa imersão nos afeta muitas vezes sem percebermos. O caminho para se resolver essa questão será encontrado na leitura teológica das Escrituras, uma leitura que faz da narrativa bíblica a tessitura que norteia a vida e a ação da Igreja no mundo. Essa narrativa não apenas auxilia o correto entendimento da história de Deus agindo no mundo, mas principalmente mostra a importância e a necessidade da doutrina para o povo de Deus. Tendo essa narrativa em mente, reconhecendo a importância do fundamento doutrinário, haverá a possibilidade de construir uma contracultura genuinamente cristã, capaz de elucidar ao discípulo o como viver em um mundo que rejeita absolutos. Mas um mundo que está aberto a ouvir narrativas que respondam aos seus questionamentos mais íntimos. Mesmo assim, Van Hooser demonstra que não é apenas uma questão de conhecer. A intelectualidade tem seu lugar no discipulado, mas nunca sem considerar a necessidade de arrependimento interno, que se materializa de forma externa na verdadeira comunhão e no verdadeiro batismo. Isso seria o que Bonhoeffer descreveu como graça barata. Ainda que a cultura tente nos envolver em suas afirmativas sobre o que é a realidade, devemos nos voltar para as Escrituras como uma cultura normativa para todas as outras culturas que surgiram e podem surgir. Claro que essa afirmação possui inúmeras complicações, principalmente pelo motivo que a própria Escritura está imersa em diversas culturas antigas. O que não devemos nos esquecer é que Deus, por meio de sua soberana vontade, optou por revelar a si mesmo por meio de um povo e, consequentemente, por meio de uma cultura, que ao mesmo tempo é uma cultura normativa, mas que possui diacronia e sincronia, legando-nos a responsabilidade de ler a narrativa e perceber o que nos alcança ou não nos alcança, com suas ordenanças e princípios. Nesse processo, que não é apenas intelectual, fomenta-se a piedade, bem como a prática do discipulado. Não apenas o conhecimento das Escrituras, mas principalmente o conhecimento de nós mesmos como humanidade caída, uma humanidade que está sendo formada por tudo, menos pela palavra de Deus. Basta assistirmos um filme, uma série ou até mesmo um noticiário. Somos formados por imagens e narrativas que pregam à audiência o que é a vida. Não somente a televisão, mas principalmente a grande rede, que ganha cada vez mais seguidores. Hoje é impossível ser
sem fazer parte das redes sociais. Isso mostra que há um ambiente formativo que se expande cada dia mais e alcança cada vez mais pessoas. Não se pode negar que esse ambiente virtual é uma cultura que forma hábitos em uma coletividade diariamente conectada e que em muitas situações não possuem os critérios avaliativos necessários para aceitar ou negar o que absorve nessas redes. No prefácio do livro, Vanhoozer descreve o que pode distinguir o seu livro, o seu texto, de outros sobre discipulado. Então, o autor pontua 3 questões. Primeiro, é o argumento de que esta é a melhor forma para os pastores levarem cativos seus pensamentos à obediência de Cristo. Uma obediência que é a melhor forma, a melhor maneira de despertar a igreja para os poderes e principados típicos da cultura que estamos imersos por meio da denúncia de que essas imagens e histórias que são projetadas por ela sequestram nossa imaginação e direcionam nossas vidas. Por isso, o verdadeiro evangelho deve ser apresentado como forma de redimir nossa imaginação e reorientar a vida dos discípulos para andarem na verdade. Em segundo lugar, a insistência em ler as Escrituras de forma teológica. Essa insistência é fundamental para a aptidão espiritual necessária para exercer e viver a vocação que nos foi legada. E em terceiro, por meio da comparação de uma geração que busca saúde física em detrimento de saúde espiritual, sendo o objetivo geral do livro auxiliar os pastores na percepção da igreja como uma cultura de aptidão, onde os irmãos são aptos para exercer suas vocações e propósitos. Assim, logo no início da introdução, o discipulado para a glória de Deus, no dia 1, o autor aponta para a importância de partirmos da doutrina para o discipulado. E ele evoca a fala de Tiago no capítulo 1, onde ele diz: atentar para a lei perfeita, uma lei que liberta, perseverar, permanecer e insistir, não deixando as palavras apenas no ouvido, mas trazendo-as ao coração, o lugar que bombeia a vontade, transformada pelo Espírito a todos os recônditos esquecidos em nosso ser, transformando as palavras em profundo zelo praticante, dando assim oportunidade para a felicidade e gratidão brotarem na realização do que fomos chamados a fazer para a glória de Deus nosso Pai. Paráfrase minha. Na introdução, Vanhoozer relaciona 2 questões: o que é ser bíblico e o que é ser discípulo de Jesus? A primeira pergunta tem seu motivo pelo fato de que a Bíblia é o discurso de Deus. Sendo o discurso divino, há o personagem central, Cristo, o homem perfeito, mas também há o seu coadjuvante, a humanidade imperfeita. Assim, a primeira afirmação de que a Bíblia é autorrevelação divina se conecta com a necessidade de responder: quem é Jesus para nós hoje? E quem somos nós para Jesus hoje? Para responder essas questões levantadas, outras precisam ser respondidas, como a exemplo, o que a doutrina tem a ver com o discipulado? Ou ainda, o que a teologia sistemática tem a ver com o ministério da igreja e a vida cristã? Ou ainda a questão mais importante que se coloca em pauta: por que os pastores devem estudar teologia? Para tentar responder essa indagação é necessário retornar à fala de Tiago, já que, se somos filhos de Deus por meio de Cristo, ouvir essa verdade não nos torna filhos. A condição essencial para ser filho por meio da obra de Cristo é crer na obra de Cristo. E esse crer está intimamente ligado ao fato de a nova vida em Cristo se manifestar no caminho que os filhos de Deus, por meio de Cristo, andam. Se o discipulado é educar-se como nova humanidade em Cristo, o currículo apresentado pelas Escrituras é de fato oneroso, como foi aos israelitas por 40 anos no deserto. A grande narrativa encontrada no Antigo Testamento é de fato um currículo singular no que diz respeito à formação de um povo. Esse povo, como nós sabemos por meio de toda a Escritura, Antigo e Novo Testamentos, é a família que Deus tem formado por meio da sua palavra. Esse povo tem a missão de proclamar, incorporar e habitar o reino de Deus onde ele se manifestar.
Agostinho entendeu muito bem essa imagem formada pela narrativa bíblica ao descrever a cidade de Deus e a cidade dos homens. A Igreja possui a missão de proclamar aqueles que ainda não são cidadãos, bem como formar aqueles que já são, por meio do Evangelho. No entanto, segundo Van Hooser, essa missão revelada na jornada nunca é um simples piquenique ou um passeio no parque. Esse caminho é realmente uma peregrinação no deserto. O foi para o povo de Israel, literalmente. E mesmo que para nós não seja uma jornada literal no deserto, não deixa de ser custosa, já que estamos em um mundo globalizado onde as evidências de uma vida desértica são tão claras no semblante de todos. Foi nessa jornada que Jesus enviou seus discípulos no que chamamos de a Grande Comissão. A proposição que encontramos nessa narrativa está repleta de ordenanças. Isso por si só faz da narrativa não apenas uma descrição de fatos, mas principalmente uma ordem que precisa ser cumprida, o que naturalmente, por ser uma ordem, está repleta de teologia. Van Hooser diz exatamente isso ao afirmar que a Grande Comissão é teologia pura. Ela envolve mais que evangelização. Fazer discípulos nos critérios estabelecidos por Jesus diz respeito ao batismo e seu significado. Abrange o respaldo da própria Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a forma de absorção do conhecimento ensinado por meio do Evangelho. Tudo isso é teologia pura. Assim, Van Hooser apresenta a resposta à questão levantada sobre o porquê os pastores devem estudar teologia. Sua resposta é clara e pontual, para que conheçam melhor a quem adoram e aprendam como tornar outras pessoas verdadeiros adoradores, que sabem como adorar e andar em espírito e verdade. Muito bem, você ouvinte deve ter percebido a riqueza das reflexões que encontramos nesse livro. Isso é só o começo. Estamos apenas no prefácio e na introdução. No próximo episódio do nosso podcast literário iremos mais fundo. Até breve e abraços fraternos.